A graça e paz, bom dia, bem-vindos a mais um devocional onde nós vamos ler a Bíblia e vamos refletir sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse e no fim do ano nós vamos ter lido toda a Bíblia, tudo que o Senhor deixou para nós como sua palavra. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Abençoa para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala aos nossos corações. Isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje nós vamos começar com Êxodo 15. Lembrando que nós acabamos de... Ontem nós lemos que o povo de Israel passou pelo mar aberto. Deus abriu o mar, fechou, e os egípcios acabaram morrendo no mar, acabaram morrendo, perseguindo o povo de Israel. Israel agradeceu a Deus e nós continuamos a partir daí. Êxodo 15, a partir do 19, diz o seguinte: Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles. Mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam entoava esta canção: Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias, sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água, e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma, para provar a fidelidade do povo. Ele disse: Se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo a todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, junto às águas. Capítulo 16. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai. No 15º dia do 2º mês, após a saída do Egito, também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso eu os provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. No 6º dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas, que são contra ele, e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou: O Senhor lhes dará carne para comer à tarde, e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Em seguida, Moisés disse a Arão: Anuncie a toda a comunidade de Israel: Apresentem-se diante do Senhor, pois ele ouviu as suas queixas.
Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. O Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Agora digam-lhe: ao entardecer, vocês terão carne para comer, e pela manhã pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. E imagina o quão duro é o coração daquele povo que acabou de ver o mar se abrir, passou em seco, estavam vendo manifestações claras do poder de Deus para com eles. E mesmo assim eles continuavam com o coração duro, desejando voltar para onde eles estavam, voltar para aquela vida de escravidão. Ainda não estavam confiando no Deus que continuava. Olha que Deus paciente. Mesmo com toda essa desconfiança, ele ainda continuava abençoando o povo. O povo reclamava e ele deu comida. O povo reclamava e ele dava de beber. O povo reclamava e ele dava carne. Nosso Deus é muito paciente. Verso 13. Ao entardecer, muitas codornas apareceram cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos, como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhe disse: este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. E essas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhe disse: não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Aqui o Senhor estava ensinando o povo a depender dele. O povo que estava com o coração entregue à idolatria, que estava com os costumes do Egito, eles tinham que ter o coração transformado, eles tinham que ter a mente transformada, eles tinham que começar a entender quem que era o Senhor e como que o Senhor se agradava. E assim como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, que diz: o pão de cada dia nos dai hoje, ou seja, o sustento para o dia de hoje nos dai. Assim, Deus estava fazendo na prática com o povo de Israel, porque o pão de cada dia Deus os dava. E para mostrar que era Deus, que era sobrenatural, aquele alimento que se ficasse de um dia para o outro, se enchia de verme, estragava e cheirava mal, no dia de sábado, no dia de sexta-feira, no sábado eles tinham que descansar. Então na sexta-feira eles pegavam o alimento suficiente e o alimento não se estragava, justamente porque era provisão divina. 21. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No sexto dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e o informaram a esse respeito. Moisés lhes disse: foi o que o Senhor nos ordenou. Amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Pela manhã, a comida restante não tinha mau cheiro, nem vermes. Moisés disse: comam um alimento hoje, pois é o sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante 6 dias vocês podem recolher o alimento, mas o 7º dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no 7º dia,
mas não o encontraram. O Senhor disse a Moisés: Até quando esse povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções? Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no sexto dia, ele lhe dá uma porção dobrada de alimento, suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no sétimo dia. No sétimo dia, portanto, o povo descansou. Os israelitas chamaram aquela comida de maná. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Deus deu um alimento que era gostoso como um pão de mel. Verso 32. Então Moisés disse: É isto que o Senhor ordenou. Encham uma vasilha de 2 litros com maná e preservem-no para seus descendentes. Assim as gerações futuras poderão ver o alimento que eu lhes dei no deserto, quando os libertei do Egito. Moisés disse a Arão: Pegue uma vasilha e encha-a com 2 litros de maná. Em seguida, coloque-a diante do Senhor, a fim de preservar o maná para as gerações futuras. Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha de maná diante das tábuas da aliança, para guardá-las. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra onde se estabeleceriam. Comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. A vasilha usada para medir o maná continha 1 homer, que era a 10ª parte da medida padrão. Capítulo 17. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para outro. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez, o povo se queixou de Moisés e exigiu: Dê-nos água para beber. Moisés retrucou: Por que brigam comigo? Por que põem o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés: Por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? E aqui vocês têm que entender o coração dos israelitas. O problema não era a questão de pedir para Deus por água. A questão é que eles não estavam com o coração pedindo, confiando que o Senhor poderia dar. Mas eles estavam reclamando, já considerando que eles iriam morrer, já considerando que não tinha mais saída, não acreditando no Deus que poderia prover para eles. Mesmo dia após dia, eles estando recebendo maná e carne. Então Moisés clamou ao Senhor: O que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor disse a Moisés: Passe à frente do povo, leve sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará a água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: O Senhor está conosco ou não? Mateus 22, do 1 ao 33. Jesus lhe contou outras parábolas. Disse ele: O reino dos céus pode ser ilustrado como a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhe dizer: Já preparei o banquete, os bois e os novilhos gordos foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outro para os seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora, saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos os que encontraram, tanto bons como maus.
e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe: Amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aqui novamente ele está trazendo uma parábola que representa aquilo que iria acontecer. A gente acabou de ler em Êxodo que o povo tinha sido liberto do Egito e tinha sido moldado por Deus. Eles vão passar 40 anos no deserto, nós vamos ver nos próximos dias, 40 anos no deserto sendo moldados por Deus. E depois que eles chegam na Terra Prometida, eles ainda continuam aprendendo de Deus com os profetas, com os juízes, com várias pessoas mostrando como que eles têm que seguir a Deus. E quando chega Jesus, e essa chegada de Jesus, ela foi uma chegada que foi profetizada por muitos profetas, por Davi, por Isaías. Vários profetas profetizaram sobre Jesus. E os israelitas, os judeus, eles não acreditaram em Jesus quando ele foi enviado. E aí Jesus conta essa parábola de que o Senhor fez uma festa e chamou os convidados, mas os convidados não quiseram ir, não deram atenção, alguns até mataram aqueles que estavam convidando, e aqueles que estavam convidando eram os profetas, eram os discípulos de Jesus que estavam trazendo as boas novas para dizer que o reino do Senhor, do reino dos céus, tinha chego. E aí é nesse momento em que as portas do céu são abertas não só para o povo de Israel, mas também para os gentios, para aqueles que não faziam parte do povo que tinha originalmente sido escolhido por Deus através de Abraão. E aí, com isso, eles são chamados para estar diante de Deus. E não é de qualquer forma que nós podemos estar diante de Deus. Mesmo sendo chamados, mesmo sendo chamados para um banquete em que alguns recusaram, ainda assim é necessário que a gente se apresente da maneira que agrada ao Senhor. Aqui ele falou do homem que foi com um traje que não era apropriado para o casamento. E assim também é o nosso coração. O nosso coração tem que estar apropriado para estar na presença de Deus. E nós temos o coração apropriado, deixando que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, nos afastando do que é mal, nos achegando a Deus, buscando conhecer ao nosso Deus para saber o que nós fazemos que pode agradá-lo. E com essa parábola ele trouxe toda essa verdade. Verso 15. Então os fariseus se reuniram para tramar o modo de levar Jesus e dizer algo que desse motivo para o prenderem. Imagina, os fariseus estavam bravos com Jesus, porque Jesus estava falando que eles eram aqueles que recusavam. Esses fariseus, eram aqueles que iriam ficar de fora do banquete. Verso 16. Enviaram alguns de seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora, diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disso. É certo pagar impostos a César ou não? E assim eles tentam pegar Jesus em ações que talvez pudesse acusá-lo de algum crime, por exemplo, uma revolta contra César, que era o imperador. Mas olha a sabedoria de Jesus. Verso 18. Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? Ou seja, o que estava gravado na moeda? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados, e eles foram embora.
No mesmo dia, vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu, e o terceiro irmão se casou com ela, e assim por diante até o sétimo irmão. Só um detalhe da cultura deles: era costume que, se um homem se casasse com uma mulher e este homem morresse, para que essa mulher não ficasse sem cuidados, então era obrigação do irmão de outro irmão tomar ela como esposa, para cuidar dela. Porque é uma sociedade em que as mulheres não tinham como viverem de forma independente facilmente. Tanto que uma viúva que não tinha mais um marido era uma pessoa que muitas vezes viviam em pobreza. Tanto que os diáconos da igreja, quando eles foram instituídos, diziam que eram para cuidar das viúvas e dos órfãos, que eram pessoas que tinham uma fragilidade social, que precisavam de cuidados. Então aqui ele estava dizendo que se um homem morreu e deixou a esposa viúva, e aí um outro filho precisou casar com ela para cuidar dela, mas morreu também, e aí o terceiro, e assim por diante, até que os 7 irmãos casam com ela. Verso 27. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver a ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito as Escrituras? Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admiradas com seu ensino. Salmos 27, do 1 ao 6, Salmo de Davi. O Senhor é minha luz e minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. E por fim, Provérbios 6, do 20 ao 26. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles o orientarão. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Não cobice sua beleza, não deixe que seus olhares o seduzam, pois a prostituta o levará à pobreza, mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará a vida.
Olha que interessante, nós tivemos ontem, no culto de domingo, em Sorocaba, uma palavra que você pode ver no YouTube também, sobre guardar o coração, sobre que tesouro está no coração. E aqui tem mais um Provérbios que fala sobre guardar as palavras, as instruções do seu pai e da sua mãe no seu coração. Ele fala que amarre-as em seu pescoço, ou seja, coloque num lugar importante, num lugar que você não vai esquecer. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles te protegerão. Quando acordar, eles te orientarão. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Glória a Deus por mais um Provérbios. E essa era a leitura de hoje. Espero que essas palavras tenham encontrado terra fértil no seu coração e para que ela possa multiplicar, crescer e multiplicar em nossos corações. Vamos fazer uma oração para terminar este momento de devocional. Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por mais uma palavra. Obrigado porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Abençoa, Senhor, essa palavra, Senhor, que elas venham encontrar, Senhor, descanso em nossos corações, para que nossa mente possa compreendê-la, para que nós possamos continuar a pensar e lembrar delas quando nós precisarmos, e para que mais do que isso nós possamos colocá-las em prática. Senhor, abençoa, Senhor, esse dia para que seja um dia de bênção. Abençoa aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão estudar, aqueles que estão voltando do trabalho, aqueles que ficarão nos seus lares com seus afazeres, Senhor, para que tudo que nós venhamos fazer seja para a tua glória, para que o Senhor seja conosco, nos protegendo, guardando, dando sabedoria e nos guiando, para que nós possamos fazer, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, e para que a tua luz e a tua glória reflita através das nossas vidas. Continua conosco, Senhor, hoje e sempre. Abençoa os que estão doentes, abençoa aqueles que estão necessitados, para que o Senhor entre com a cura, entre com a providência. Senhor, fique com a tua igreja, guiando e guardando sempre. Isso eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, que você possa ter um dia abençoado, para que você possa ter um dia cheio da presença do Senhor e para que todas as nossas ações sejam para glorificar o nome do nosso Deus. Te vejo novamente amanhã para mais um devocional. Fiquem com Deus.